Direitos Humanos, aula número 6. Eu sou Bela Roseli e espero que você me acompanhe desvendando os mistérios dos direitos humanos. Os direitos humanos na Idade Média. O imperador Justiniano do Império Romano do Oriente, lá no século VI, mandou restaurar toda a legislação romana, publicando o famoso Corpo de Direito Civil. Na Europa Ocidental, com as profundas transformações ocorridas pelas invasões bárbaras e pela queda do Império Romano, surgiu uma nova ordem econômica, política e social. Mudaram as relações de produção e de trabalho. Surgiu uma nova moral. Consolidava-se o poder da Igreja Católica, que funcionava como um centro da moral e da cultura medieval, apesar de, em parte, desvirtuando o cristianismo primitivo. O cristianismo medieval era uma força moral e a base mais forte do direito. Surgiram os pensadores cristãos, que fizeram uma síntese entre o direito romano e a moral bíblica. A Igreja criou assim Código de Direito Canônico, que condenava a usura e a violência. Defendia alguns direitos fundamentais da pessoa, como os direitos de família, de proteção, entre outros. Porém, como o clero fazia parte da sociedade dominante da época e a Igreja se intitulava Mãe de toda a verdade, a prática dos direitos humanos era dificultada e desrespeitada pela própria Igreja. Impedir a liberdade de pensamento, de crença, de expressão, condenar pessoas inocentes ou culpadas sem direito de defesa. Discriminar mulheres, perseguir os que não aceitassem sua autoridade e até mesmo explorar populações através de doações forçadas e explorar a boa-fé das pessoas foram algumas das atitudes que mancharam a história da Igreja medieval. A mulher, por exemplo, era considerada como um ser inferior, sem razão, dotada de espírito menos desenvolvido que o homem, incapaz, submissa e fonte de todo pecado. Essa parte aí eu discordo totalmente. A moral medieval, na qual se assentava o direito natural ou positivo, era sempre uma moral religiosa, mística e também compensatória, que prometia recompensa, que no caso seria o céu. Paralelamente a tudo isso, a sociedade medieval vivia seus conflitos, e deles a luta entre a burguesia, a classe composta em geral de comerciantes e artesãos que moravam na cidade, e os senhores feudais, os latifundiários. Os reis da Inglaterra, a burguesia e a nobreza, impuseram um documento que limitava o poder do governante e defendia alguns direitos do cidadão, a chamada Carta Magna, de 1215. Na prática, porém, a Carta Magna não estabelecia a participação de toda a população inglesa, de todo por modo igual. Com isso, galera, a gente termina aqui a nossa aula. Mas não chora não fica tristinho, eu volto na próxima edição, falando sobre os direitos humanos agora na atualidade. E nós vamos desvendar um pouquinho mais sobre os direitos humanos. Aqui é Bela Roseli, mandando um grande beijo para cada um. E até a próxima edição.